Olá, esse é o nosso terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero compartilhar um pouco sobre o que eu tenho estudado e aprendido sobre cosmovisão, principalmente sobre cosmovisão bíblica. E quando nós falamos de cosmovisão, como eu disse no primeiro vídeo, estamos falando sobre um jeito de ver o mundo, como nós olhamos para a vida e para todas as relações que acontecem nela. É como se cada um tivesse um óculos e esse óculos ele produzisse imagens de tudo que acontece. E por isso, eu com o meu óculos enxergo de uma forma, você com o seu óculos enxerga de outra forma. Isso foi o que nós falamos no primeiro vídeo. No segundo vídeo, falei sobre dualismo e dicotomia, que é um tipo de visão, é uma das maneiras de enxergarmos a vida. E em se tratando de cristianismo, em se tratando de igreja, nós vemos que existe uma mentalidade dicotômica ou dualista, ou seja, dividida entre santo e secular, entre espiritual e material, entre sobrenatural e natural. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de uma denominação em si, nem de qualquer igreja institucional, mas o que eu estou falando é da mentalidade da igreja de Cristo, incluindo protestantes, incluindo pentecostais, incluindo tradicionais, incluindo católicos. Se somos cristãos e entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, entendemos que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado como ser humano e que viveu entre a humanidade e que morreu e ressuscitou para a salvação daqueles que creem. Então eu estou falando da nossa mentalidade. Eu vou falar nesse vídeo sobre o começo da caminhada da igreja para essa visão dualista barra dicotômica. Como é que nós chegamos aqui? Como é que nós iniciamos essa caminhada? O cristianismo, ele nasceu numa comunidade judaica tradicional. Uma comunidade em que a crença estava totalmente voltada a um só Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. O Deus que deu as leis a Moisés era esse o Deus dos judeus. Embora em muito não tenham conseguido cumprir a lei do Senhor, eram conhecedores dessa lei e adoravam a esse Deus, praticando as festas, praticando muitos dos mandamentos que Moisés recebeu de Deus. No entanto, nós vemos que depois do Pentecostes, um evento que é relatado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, o evento onde o Espírito Santo, que era uma promessa de Jesus, quando subiu aos céus depois de ter vivido ressurreto na terra também, essa promessa de Jesus veio no evento Pentecostes, trazendo o Espírito Santo sobre as pessoas que estavam ali. E essas pessoas, de maneira sobrenatural, ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação em suas próprias línguas. E essas pessoas que estavam ali eram de outras partes do mundo da época. Então isso que eu estou falando aconteceu em Jerusalém, e as pessoas que estavam ali eram pessoas que vinham da Ásia Menor e da Europa, Roma e Ásia Menor, de Éfeso, de todos aqueles locais que mais tarde a gente vê na Bíblia, entre as cartas do Novo Testamento. Então, depois do Pentecostes, quando aconteceu essa descida do Espírito Santo, essas pessoas que estavam ali desde a Páscoa voltaram para suas cidades natal. E lá elas propagaram o cristianismo, o evangelho, o que foi muito bem aceito e cresceu, e a igreja primitiva realmente cresceu através dos apóstolos e dessas comunidades de fé. No entanto, o pensamento que o cristianismo encontrou era muito diferente do pensamento onde ele nasceu, que era o pensamento judaico tradicional. Ele era um pensamento totalmente voltado ao politeísmo, que era a adoração de muitos e muitos deuses, e essa adoração aos deuses estava totalmente relacionada com o sexo ilícito, ou seja, nada a ver com casamento ou relacionamento, mas a orgia, muito ligado também com bebida alcoólica e até mesmo com o sacrifício de seres humanos, inclusive dos próprios filhos. Era uma maneira que eles tinham de agradar os deuses e obter e tirar desses deuses algum benefício. Então chega o cristianismo falando de um Deus que não pediu nada, mas que se deu. Então é um pensamento que entra em choque. Porém, assim como cada um de nós, quando se converte, precisa aos poucos ir mudando hábitos, ir mudando ambientes de convivência,
Da mesma maneira, o pensamento daquela época também precisaria ser transformado. Mas o pensamento daquela época, o pensamento grego, ele era muito forte e muito presente na vida das pessoas, dessas regiões que eu mencionei, a Ásia Menor e a Europa. Por quê? Isso estava ligado até mesmo a questões políticas. Então, era parte da vida, da rotina das pessoas. Esse pensamento grego trazia essa divisão porque valorizava ou só o material ou só o espiritual. Nesse contexto onde o cristianismo chegou, nós vamos encontrar um pensamento muito influenciado por filósofos que, assim como Platão, como Pitágoras, e esses filósofos, eles, de certa forma, faziam essa divisão, dizendo que o mundo material era apenas sombra do mundo espiritual. Ou seja, o mundo material é ruim, o mundo espiritual é bom. Mas a gente está num contexto em que a maioria das pessoas eram pobres e eram uma população de escravos. E essa população de escravos tinha então o seu valor reduzido porque estava ligada ao mundo físico, ao mundo material. E apenas a elite tinha acesso às atividades intelectuais, a tudo aquilo que estava relacionado com a mente, com o espírito, e era uma minoria. E essas pessoas eram consideradas pessoas de alto valor. E as pessoas que trabalhavam com mão de obra, braçal, né, com força física, eram consideradas de pouco valor. Então você já vê aí que esse pensamento filosófico da época, ele fez uma divisão entre classes. Né? Não houve aí a igreja dividindo as classes. Ao contrário disso, a igreja era a igreja do pobre e do rico. A igreja primitiva era dessa forma. Você vê também que a mulher, que muitas vezes é colocada como se fosse negligenciada pela igreja, por Deus, e até mesmo excluída, ou até mesmo que Deus não gosta da mulher, mas na verdade, nessa sociedade, o pensamento dizia que a mulher, porque precisava da sua parte material, da sua parte física, para poder dar à luz, para poder ter filhos, ela então fazia parte do mundo material. E por isso ela tinha pouco valor ou nenhum valor. Servia apenas para realmente dar à luz e reproduzir. Esse pensamento não é da igreja. Esse pensamento é o pensamento dos filósofos daquela época, do pensamento grego. Então é importante a gente saber de onde vêm os pensamentos que nós recebemos e que nós temos. Então foi dessa maneira que esse pensamento grego invadiu, ou seja, foi incorporado em muitos momentos pelo cristianismo. E é isso que Paulo e outros autores de cartas, de epístolas do Novo Testamento combatem em todo momento. Combatem os gnósticos. O gnosticismo é o pensamento grego no meio do cristianismo. Esse pensamento que divide entre secular, entre santo, e um pensamento que acaba com qualquer tipo de valor moral. Ou seja, tudo é válido, a minha verdade é uma, a sua verdade é outra, e aí nasce o relativismo. Né? Então não tem verdade absoluta, eu vou fazer do meu jeito, você pode fazer do seu jeito, mas ninguém manda em mim. Nenhuma doutrina vai falar o que eu devo fazer, nenhum líder vai falar o que eu devo fazer, eu faço o que eu quiser, eu me basto. E ainda mais, como se Deus não se relacionasse com a sua criação. Isso estava no meio da igreja, não era fora. Então, muito desse pensamento que nós temos hoje, ele vem desse enfrentamento que houve do cristianismo com o gnosticismo e que até hoje traz as suas influências. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a Reforma Protestante, o Pietismo, o Iluminismo, o Grande Avivamento, e vamos entender um pouco mais desse caminho da igreja primitiva até os dias de hoje, com esse pensamento de cosmovisão dualista. Obrigada por assistir.